chimpanzé vende quadros. Porra, olha esse até aqui de novo dando inclusão. Até um chimpanzé vende quadros. Olha como esse até marca interpretação. A ideia de surpresa. E, ao mesmo tempo, de menosprezo. Porque se eu falo assim, até a Márcia fez a lição, eu suponho que a Márcia nunca faz a lição. Tá? Para tirar dúvida, é legal fazer a troca assim, Marcos. Tá? Naquele anterior. Então, vamos lá. Os verdadeiros artistas não contam. Não tem vez. Acento, porque o sujeito é elíptico, os verdadeiros artistas. Aqui eu vou falar de uma outra coisa que eu vi um monte de gente errando. Eu vou tirar isso aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo esse período. Deixa eu copiar, colocar aqui embaixo. Ó, o que eu vi acontecer em alguns exercícios? Um erro, assim, que é pura falta de atenção. E muita gente também trouxe essa pergunta. Por que tá errado? Então, eu poderia fazer uma alternativa assim, ó. O sujeito das formas verbais contam e tem, é simples, os verdadeiros artistas. Muito bem. Repara que quando eu pego contam, o sujeito é simples, os verdadeiros artistas. O sujeito está aqui. Mas quando eu falo não tem vez, eu tenho só a ideia de verdadeiros artistas. Essa elipse que eu coloquei aqui, ou seja, esse termo subentendido que eu coloquei aqui, ele me ajuda a resgatar esta ideia que está aqui. Ó, ele me ajuda a resgatar. Só que o sujeito de tem não é simples, é elíptico. Tá? E isso já pegou aluno também em prova do EL, porque eu estou fazendo as questões copiando as questões que eles já fizeram. Quando eu falo copiando, eu me baseio nelas para criar as novas. Fique esperto, porque você vai falar, sim, o sujeito de contam é o mesmo que o de tem, só que aqui é elíptico, aqui é simples. Entenderam? É o mesmo, mas por uma questão de coesão. Por quê? Coesão, elipse também é coesão. Por quê? Porque você resgata um termo que já foi dito para a próxima oração sem escrevê-lo, só pelo sentido. Isso também é coesão, tá bom? Então, chamando atenção para isso. E aí, deixa eu só tirar aqui. Opa! Ai, gente, fiz cagada. Tirei um negócio que não é para tirar. Aí vai. Tirar isso aqui. Até os chimpanzés vende quadros. Os verdadeiros artistas não contam. Não tem vez. Para os macacos, dinheiro. Para os pintores como eu, uma banana. Tem uma figura de linguagem aqui. Certo? Aqui tem uma figura de linguagem. Aqui tem uma figura de linguagem. E por haver uma figura de linguagem, levou ao fato da vírgula. Então, vamos lá. De maneira geral, a gente vai dizer que tem elipse aqui, ó. Para os macacos, sobra dinheiro, tem dinheiro, pagam dinheiro, dão dinheiro. Então, você vê que tem um verbo aqui. Você subentende o verbo. Ele não está escrito no contexto. Você percebe isso? Então, nós temos uma elipse, não temos uma zeugma. Porque a zeugma é retomar algo que já foi dito. Então, você só entende uma palavra, como a gente teve aqui, ó. Os verdadeiros artistas não contam. Não tem vez. Para figura de linguagem, a gente diz que aqui tem zeugma. Porque a zeugma é um tipo de elipse, tá, gente? Mas essa minuciazinha é bom a gente ter claro. Toda zeugma é uma elipse, mas ela é uma elipse especial. É uma elipse que você só entende porque já foi dito. Quando eu falo de elipse e elipse lá na figura de linguagem, eu vou entender palavras no contexto que não foram ditas anteriormente. Então, por que então ter uma vírgula? Porque a vírgula marca o verbo. O que justifica essa vírgula aqui? A elipse do verbo provavelmente é o verbo dar. Mas qualquer verbo que faça sentido aqui.
para os pintores como eu, ó, dão uma banana. Então, olha como critica, faz essa crítica, porque, ironicamente, ele está mostrando fazendo uma crítica a essa arte abstrata, que é feito por um macaco e tem dinheiro. Quando um humano faz, então a banana. Quando a gente fala uma banana, significa nada. Então, veja, o que é arte? Ele questiona isso, meio que ele ridiculariza isso, né? Ele vai até para a galeria de arte, então acaba virando arte uma coisa que foi feita por acaso. Então, banana podre, ainda por cima. Esse ainda por cima é um outro advérbio, tá? Eu não consigo nem identificar que advérbio é esse, mas ele assim, é como se fosse um pseudo lugar, né? Não é um lugar concreto, mas banana podre ainda por cima. E veja que também equivale ao inclusive aí, Dagmar. Veja que você substitui, ó, banana podre, inclusive. Veja que o inclusive, o aliás, o ainda por cima, marcam todas as observações que denotam a revolta do personagem, certo? Mostram essa indignação, essa é a palavra, a indignação. Mas aquilo acabou dando-lhe uma ideia, porque também tinha macaco em casa. Eu queria que vocês entendessem por que esse porquê está junto. Olha, aquilo acabou dando-lhe uma ideia. Esse porquê, ele é uma conjunção. Qual a ideia que ele teve? Por que ele teve a ideia? É como se ele estivesse explicando para nós. Deu uma ideia porque ele também tinha um macaco em casa. A relação está em plano de pensamento. Então, esse porquê junto, no começo da frase, tá certo. E se eu escrever na minha redação, vai ficar errado se eu escrever isso. Mas por que para ele tá certo? Porque foi um recurso literário que ele usou. Qual é a ideia? O que explica a ideia dele? Explica ele ter tido uma ideia. O fato de ele ter um macaco em casa. Não um chimpanzé, para o qual não haveria espaço. Olha essa construção aqui, gente. Nós temos uma oração adjetiva explicativa aqui. Por que tem que ter esse para? Sempre que eu tenho uma oração adjetiva, eu vou sempre colocar uma conjunção ou uma preposição antes do pronome relativo, se esta for pedida pelo contexto. Então, se eu não falo para o qual não haveria espaço, repara, quem que esse o qual retoma? Quem que esse o qual está retomando? É o chimpanzé. Então, ó, não haveria espaço para o chimpanzé. Então, para fazer a articulação e não repetir chimpanzé, o que ele fez? Ele usou o pronome relativo qual, mas pôs a preposição aqui, porque a preposição está sendo pedida aqui. Haveria espaço para. Então, mesmo que ele jogue o verbo para o final da oração, a preposição que aquele verbo pede vai vir junto com o pronome. Então, eu vou construir algumas coisinhas que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Então, nós vamos ter o lê, nós vamos ter esse o qual. Seu macaco era um mico chamado cafuá. Cara, olha a ironia na questão de mico. Mico é engraçado, mico é o macaco mais comum que existe. Cafuá, um macaquinho pequeno e muito esperto, que chamava a atenção dos raros visitantes do ateliê. Na verdade, era muito mais conhecido como dono do cafuá do que como artista. Por que não tirar proveito disso? Olha lá. Por que não repetir o caso Congo? Então, uma pergunta retórica. Você já subentende o que ele vai fazer. Você já pressupõe o que vem depois na narrativa. Eu quero que vocês me deem a função sintática dessas palavras que estão grifadas, destacadas em amarelinhas. O lhe, o qual e o disso. Quando colocar a função sintática, escreve ok no chat para eu saber conforme vocês vão terminando. Professora, Oi. eu posso falar que essas duas perguntas retóricas são um discurso indireto livre ou não tem nada a ver?
São discurso indireto livre mesmo. Porque perceba que o narrador está narrando, parece que o cara estava pensando, e ele não usa pontuação nenhuma para marcar isso e nenhum verbo que indica a fala. Então, por que não tirar proveito disso? Por que não repetir o caso Congo? É discurso indireto livre. Obrigada. Nada. Márcia, Oi? se eu tiver qualquer tipo de pontuação, mesmo que a fala indique um pensamento, não uma fala, vai ser direto, discurso direto? Isso. Se ele tivesse pontuado, vou por exemplo, tá? Vou colocar entre aspas isso aqui, ó. Se eu colocasse aqui, mesmo sendo um pensamento, tá? O pensamento é uma fala interna. Só o narrador onisciente consegue pôr o pensamento. Mas a partir do momento que ele é marcado por pontuação, ele passa a ser discurso indireto, discurso direto. Sem a pontuação, discurso indireto livre. Quando terminarem a função sintática, dão um ok para mim, não esqueça. Prof, até se a frase estiver em itálico, ele se torna discurso direto, né? Você lá no vendedor de passados, por exemplo, você vai ver que ele marca. Essa é bem legal, porque ele marca o discurso direto com a pontuação. Mas, às vezes, dentro do discurso direto, o personagem que está falando aquilo está citando o discurso direto de alguém, daí ele põe em itálico. Vai ser discurso direto. O discurso indireto livre não tem marcação que o diferencia, sabe? Nenhuma. Nem itálico, nem aspas, nem travessão, nem verbo de sende. Foi colocado um verbo que fala assim, então ele pensou. Já discurso direto ou indireto, né? Depende. Vou corrigir agora. Lembra sempre de uma coisa. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, principalmente o lhe, o me e o te, tá? Lhe, me, te e o nos. Esses principais. Eles podem ter funções diversas, não unicamente objeto. Para você saber a função, você precisa falar no coloquial. Como você falaria no coloquial? O coloquial vai esclarecer para você entender. Então, mas aquilo acabou dando-lhe uma ideia. Caga que a gente fala dando-lhe uma ideia. A gente fala como? A gente fala dando uma ideia para ele. Não é verdade? Então, veja, esse lhe aqui é um pronome oblíquo com função de objeto indireto. Depois, quando eu tenho tinha um macaco em casa, não um chimpanzé para o qual não haveria espaço. Repara, não haveria algo, não haveria para alguém, tá? Então, veja que é espaço para alguém, esse para o qual está completando o sentido do haver ou o sentido do espaço? Vamos pensar. Espaço. Haveria para alguém ou espaço para alguém? É espaço mesmo. Então, ele não é objeto indireto, porque não está completando o verbo. E tem preposição, não é objeto indireto. Aí eu vou pegar a palavra espaço. Vamos lá. Espaço é um substantivo abstrato? Então, olha, aqui eu tenho um espaço legal. É abstrato o substantivo espaço? Não, gente. Veja, nem tem a ideia assim, eu espacei isso, espaçar. Não tem nem a ideia de verbo. Então, se ele não é substantivo abstrato, ele não traz uma ideia que pode ter vindo de verbo, significa que eu estou usando para o qual não haveria espaço, esse para o qual é para o chimpanzé. Então, ficaria, não haveria espaço para o chimpanzé. Perceba que esse para o qual está sendo o adjunto adnominal de espaço. Então, veja esse para o qual sendo o adjunto adnominal da palavra espaço. Então, esse pronome relativo aqui fez a função de adjunto adnominal.
certo? Olha lá, não é complemento nominal, porque espaço não vem de verbo e espaço não é abstrato. Então, não pode ser complemento nominal. Quando eu digo, por que não tirar proveito disso? Quem tira proveito de algo. Você tirou de algo ou proveito de algo? É proveito de algo. Então, esse disso está ligado à palavra proveito. Proveito é uma palavra de sentido abstrato, que vem de aproveitar. Presta atenção. Quem aproveita, aproveita algo. Então, se a palavra primitiva de proveito, que é aproveitar, precisa de um complemento, significa que quando ele foi transformado em substantivo, ele continuará precisando de um complemento. Só que agora o disso funciona como um complemento nominal. Certo? Entenderam? O lhe, o qual e o disso? O que eu quero que vocês coloquem agora para mim? Todos esses 3 pronomes que estão destacados aqui, eles têm um referente. Eu quero que vocês falem para mim quem que é o referente de cada um deles, a quem eles se referem. Eles são anafóricos, porque eles vão sempre buscar alguma coisa que já foi dita. A quem cada um deles se refere? Quando vocês terminarem, vocês colocam um ok no chat para mim. Márcia, Oi. enquanto isso, me explica de novo o porquê o disso é complemento? Ó, pensa lá. Eu vou trocar o disso por proveito do macaco. Só, não é, o disso não se refere ao macaco, mas só para você entender, tá? Ó, repara que quem tá tirando algo, proveito. Ele não tá tirando do macaco no sentido de ir lá e tirar do macaco alguma coisa. Você tá entendendo? Uhum. Proveito é que foi do macaco. Então, você percebeu que proveito é o objeto direto? E a palavra proveito vem do verbo aproveitar. Só que ela não é verbo aí. Porque ela é o objeto. Sim. Ela é o núcleo do objeto. Então, ela é substantivo. Mas ela veio da palavra aproveitar. Então, pensa. Quem aproveita, se aproveita... Quem tira... Aproveita... Peraí, que agora eu me confundi. Aproveitar. Quem se aproveita de algo. Não é isso? Sim. Eu me aproveitei de você. Ela se aproveitou do namorado. Quem se aproveita de algo, não é verdade? Então, se fosse verbo aproveitar, ia precisar do objeto. Como nós transformamos aqui na construção dessa frase o verbo, olha, em substantivo, ele continua precisando do complemento. Porque se eu só fizer assim, ó, ele vai tirar proveito. Ele vai aproveitar de tudo? Não está falando que vai aproveitar de tudo, ele vai aproveitar do fato de ser conhecido como o dono do cafuá. Mas por que ele não pode ser adjunto? Adjunto do quê? Adjunta de nominal? É. Porque a palavra proveito, ela tem núcleo abstrato, Amanda. Então, quando você tem uma palavra abstrata que veio de um verbo, né? Tem que ser complemento. Daquilo, você tem complemento nominal, você não tem adjunta de nominal. Eu não sabia disso. Então, Tá. tem uma aula daquelas do planejamento lá, gravadas de gramática, que eu diferencio o complemento nominal de adjunta de nominal, porque muitos alunos estavam confundindo. Legal você dar uma retomada. Tá bom, O obrigada. adjunta de nominal e o complemento nominal, eles podem ser confundidos mesmo. Sobretudo quando você tiver locução verbal, você vai ver que se confunde. Por quê? Porque os dois, locução verbal, vai ter preposição. A principal diferença deles, o adjunta de nominal nunca vai se ligar a uma palavra que veio de verbo e precisa de um complemento. Tá bom, então. Muito obrigada, fez sentido. Vamos lá. Ó, mas aquilo acabou dando-lhe, esse lhe se refere a quem? A quem que se refere esse lhe? Alguém pode me falar? O artista. Ao artista. Isso mesmo. Né? A personagem que a gente está tratando aqui no texto.
porque também tinha um macaco em casa. Não o chimpanzé para o qual. Esse o qual está se referindo a qual palavra? Qual é o referente de o qual? Chimpanzé. Exatamente. E depois, quando eu tenho... É que aqui eu fiz... por que não tirar proveito disso? Olha lá. Qual que é o referente da palavra disso? Seria ter um macaco em casa? Mais ainda. Às vezes, os pronomes não retomam uma palavra. Às vezes, os pronomes retomam um fato. A qual fato ele vai tirar proveito? O fato de ter um macaco em casa? Acho que é o fato de o macaco vender quadro, né? O macaco dele vende quadro? Não. O macaco dele não vende quadro. Ele fala, seu macaco era um mico chamado cafuá, um macaquinho pequeno e muito esperto, que chamava a atenção dos raros visitantes do ateliê. Na verdade, era muito mais conhecido como dono do cafuá do que como artista. Então, por que não tirar proveito disso? Disso o quê? Ser mais conhecido como o dono do cafuá. E que mais? Repara, por que ele é mais conhecido do que o dono do cafuá? Mais conhecido como dono do cafuá? Qual é a causa disso? Porque ele chamava a atenção dos visitantes. Então, a UEL pode falar, o disso se refere ao fato do macaco ser um artista. Não é. O disso se refere ao fato do macaco ter vendido quadros e ele ter se inspirado. Não é. O que ele quer tirar proveito é o fato do macaquinho chamar mais atenção do que ele, levando a não ser tão conhecido quanto o próprio macaco. Então, fique esperto. Aqui, a coesão foi feita com uma ideia, com um fato, tá? Então, só a interpretação do todo que nos leva. A UEL gosta muito. Vocês devem ter feito bastante exercícios das provas anteriores que vão mostrando essa relação anafórica, de retomar uma ideia inteira. Lá na redação, eu vivo dizendo para vocês, olha como esse pronome demonstrativo é lindo. Uma palavra tão pequenininha retomou uma ideia inteira. Tá bom? Fiquem espertos para isso.